Prova Cast. Eu sou o Lucas Mazo, defensor público no estado do Rio Grande do Sul, e comigo estão o juiz de direito em Minas Gerais, Maurício Rossato, e o advogado e estudante Adriel Fernandes. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Adriel? Tudo certo, pessoal? Como é que estão? Tudo bem. O AprovaCast tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. E a ideia desse podcast é trazer a você, ouvinte, uma conversa informal e descontraída sobre métodos de estudo e dicas para que você estude mais e melhor a cada dia. Nos episódios passados, nós começamos uma série de programas que trata sobre os pecados capitais que o estudante para concurso público não pode cometer. Nós já tratamos de vários desses pecados capitais, obviamente fazendo uma analogia aos pecados capitais tradicionais, trazendo essas abordagens para o mundo dos concursos públicos, e hoje nós vamos tratar do pecado capital da inveja. Maurício, eu acho que talvez dentre todos os pecados capitais, esse é aquele que, de forma mais literal, nós podemos tratar no mundo dos concursos, né? É inevitável, né, Lucas, que ocorra assim em certos momentos da trajetória do concurseiro pelo menos uma ponta de inveja, né? Às vezes de um Sim. sucesso de um conhecido, porque querendo ou não a gente às vezes fica feliz, a maioria das vezes fica feliz pelas pessoas, mas também às vezes não consegue evitar de ter aquela inveja por, de repente, não ter conseguido almejar ainda aquele sucesso, né? Mas sempre é importante seguir na caminhada, evitar esses sentimentos que tudo vai dar certo. Sim, é meio que aquela sensação de que gostaria de estar no lugar da pessoa, né, Adriel? Exatamente. E isso é interessante trazer esse ponto, que é mais ou menos como, no meu caso, né, como eu sinto que essa inveja vem, digamos assim, escondida, né, porque não vem no sentido de cobiçar esse outro lugar, né, mas às vezes vem no Tomar o sentido... lugar do outro, não é isso, né? Às vezes vem no sentido, inclusive, de tu reduzir o outro a determinados fatores. Por exemplo, não, ele só conseguiu porque conseguia não trabalhar e estudar, entendeu? Só estudava. Ele conseguiu porque estudou numa boa faculdade. Não, esse cara nasceu inteligente, é um cara diferenciado, né? Aquilo que nós falamos sobre ira no episódio passado acaba tendo muitas vezes como causa essa inveja, né? A Também. inveja é o primeiro sentimento que, se reforçado muitas vezes, ele pode acabar culminando numa ira. No sentido de que a pessoa ela cria desculpas para justificar o seu mau desempenho em determinada prova ou em determinado concurso. E tudo começa a partir desse sentimento de que, não, o que ele fez, eu fiz mais e eu talvez mereceria estar nessa posição, mas ele conseguiu por sorte, ou ele conseguiu porque não precisa trabalhar, porque não tem filhos para cuidar. Isso vai desaguar lá na ira, que seria o outro pecado capital que nós já trabalhamos. Mas a inveja, ela é prévia. A inveja, ela acaba sendo um vício daquele que, olhando a vitória do outro, muitas vezes perde energia com isso, ao invés de concentrar esforços para atingir o seu objetivo, né? Exatamente. A inveja é um pecado muito perigoso para o concurseiro, porque ela toma muito tempo. Quando o concurseiro começa nesse vício de sentir inveja de outras pessoas, ele começa de repente a frequentar listas de aprovados para ver se os nomes de determinadas pessoas que ele conhece ou que por uma convivência nos concursos públicos ele vê repetidamente, ele acaba perdendo tempo, e aí eu acho que utilizou um termo muito bom, que ele gasta energia buscando essas pessoas, verificando a vida dessa pessoa, verificando o que aconteceu, por que ela teve sucesso e eu não tive, eu queria estar no lugar dessa pessoa, é injusto que ela tenha passado e eu não tenha passado. E como eu sempre digo, o tempo é um dos bens mais valiosos do concurseiro. E se esse tempo for empregado, além do estudo,
nessas questões aí desnecessárias, dentre elas a inveja, isso aí é muito prejudicial para aquele que está estudando para o concurso público. Sim. Eu lembro que quando eu comecei os meus estudos, eu tinha um colega que não ia muito bem nas provas, e aí dentro do grupo de colegas, ele era um pouco menosprezado naquelas situações de chamar para estudar, trocar material, tirar dúvidas e tal. Uhum. Ele nunca se preocupou com o que os outros achavam dele, e eu tenho quase certeza de que ele também nunca se preocupou de ver em que ponto os outros estavam, se muito à frente, se junto ou atrás dele. Ele sempre se preocupou com o estudo dele. Hoje, Sim. ele é um procurador da República e que acaba sendo invejado por aqueles que antes não queriam estudar com ele e tal. Conseguiu, através dessa abstração, vencer, atingiu o objetivo que queria, e de uma forma muito discreta, sem precisar fazer comentários a respeito de que o desempenho dos outros foi tão ruim quanto o deles, né? Não, eu fiz 49, eu precisava fazer 50 para entrar no ponto de corte, mas o Maurício fez 48 e o Adriel fez 45, então tá tudo bem. Quase tem muito carrego, né? É muito comum isso, né? Sim, de tu ver que tem alguém pior do que tu, te dá uma certa satisfação de vez em quando, né? Também. Pelo menos para reduzir a tua derrota, né? Então, se todo mundo perdeu, então eu não perdi tanto, né? Mas no final das contas isso aí serve para massagear o ego, né? Mas fora isso não serviu para nada. Por quê? Continua reprovado. Por isso que a inveja ela é muito prejudicial. Porque ao invés de cuidar do próprio estudo e ver se ele está evoluindo, em que ponto ele está frágil, em que ponto ele está forte, a pessoa foca no estudo da outra pessoa. E aí, se ele vê, por exemplo, essa prova que eu fui mal, mas o fulano de tal que tinha ido bem naquela outra prova que eu também fiz, também foi mal. Então quer dizer que estava bem difícil mesmo, então não é minha culpa. E aí mantém, de repente, o estudo da mesma forma que foi reprovado, e em razão da inveja, de olhar para os outros e não olhar para si, acaba não obtendo sucesso. E todo mundo tem um pouquinho de sentimento de inveja de alguém que admira e que atingiu um cargo ou uma determinada condição de vida que você gostaria de ter atingido ou que você almeja atingir, né? Isso é inevitável. Exato, numa dose certa, vai bem. O problema é que muitas vezes as pessoas que convivem contigo sabem que o sentimento de inveja é comum ao concurseiro e que se esse sentimento for inflado até um determinado ponto, é muito comum que as pessoas desistam dos seus objetivos, mudem completamente o foco por não suportarem ficar olhando toda hora para aquele que conseguiu passar, para aquele que conseguiu tomar posse e se colocar numa posição de comparação. E é por isso que o concurseiro ele tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas que inventam histórias mirabolantes sobre amigos, parentes, conhecidos que, fazendo muito pouco, conseguiram muito. É a vizinha que contou para tua mãe que ela tem um sobrinho que estudou 2 meses e que agora trabalha na NASA ganhando R$1 milhão por mês. Né? Assim, as pessoas sabem que isso machuca e muitas vezes elas fazem isso de forma proposital. A gente tem que ser malandro para perceber. Né? E tem que perceber que a história mirabolante, ela, das duas, uma. Ou ela não existe, e esse sobrinho da vizinha provavelmente está numa casa de reabilitação para drogadição, é mentira que ele é funcionário da NASA. Ou, se ele for realmente um excepcional, não é nesses excepcionais que você tem que se espelhar para o seu estudo. Porque se ele sabe-se lá por quê, um gênio, não é olhando o gênio, aquela história do jornal, do sujeito que achou o material atirado na sarjeta e que estudou e que hoje é colega do Maurício, juiz, por exemplo. Meu amigo, essa história não te serve. Se ela não fosse exceção, ela não estaria no jornal. Quais são as histórias que te servem? A história do Maurício,
a história do João, que é promotor não sei aonde, a história do tal, que é auditor não sei aonde, e que fizeram o que 99% dos aprovados fizeram. Certo? Vocês não concordam? Concordo. Até sobre o ponto que vocês estavam falando atrás, das frases que eu mais ouvi, que eu também já falei, é aquela frase tipo assim, tu não se prepara tanto pro concurso, ou mesmo nem estuda, e tu vai e faz e tu fica, sei lá, 4 pontos do corte. Aí tu diz assim, ó, tem tal pessoa que estuda um monte e ficou só 2, eu fiquei só 2 de diferença e nem estudei tanto, sinal que a hora que eu me empenhar eu passo. Faz a comparação entre mediocridades, né? Exatamente. Bom, vamos lá. E aí ele acha que ele tá melhor porque, não, aquele outro que estudava 10 vezes mais que ele quase não passou que nem ele. Não adianta. Aí tu fica sempre nessa promessa, né? Tipo, o dia que eu estudar eu passo, o dia que eu estudar eu passo. Eu sou bom, né? A hora que eu me concentrar, a hora que eu me dedicar mesmo, aí eu vou entrar. É só eu querer, é só eu querer. Exatamente. Essas histórias aí que volta e meia surgem nas redes sociais e em grupos de concurso, eu acho assim, a gente não pode desmerecer essas histórias, né? Porque normalmente são histórias de vitória, assim. Extremamente positivas, mas são exceção. Exato. A gente deve levar como modelo. Aí que tá. Exato. Elas têm que ser buscadas, assim, digamos que tem que ser lidas, tem que ser, bacana, foi uma superação, então quer dizer que eu posso fazer também. Mas essa não vai ser a tua história. Da mesma forma, normalmente a história do concurseiro padrão, ela não é contada, porque ela não é legal. Ela não dá filme, digamos assim. Ela é a regra. É o cara que pegou o cara, ou a menina, a guria, que sentou e ficou o dia inteiro estudando até passar. E daí, mas será que não tem fórmula mágica? Olha aqui, não tem glamour nenhum. Tem um caso desse rapaz aqui que magicamente passou no concurso. E é normalmente isso aí. Essa história ela é exceção da exceção. E às vezes não está toda a história contada. Muitas vezes, e inclusive, pode ser que pessoas que não nos conheçam direito, Lucas, e o dia que o Adriel passar também no concurso que ele almeja, as pessoas vão falar isso. Vão dizer, mas o Lucas nem estudou muito e passou. E passou quando era novo. Eles não sabem. Passou novo, olha aí, não é tão difícil. Eu falei, não, eu conheço o Mazo estudava horrores, e até hoje estuda, né, para o trabalho dele, mas... E essa inveja que acompanha o estudante, ela acompanha também quem olha de fora. Exato. Certo. Porque quem olha de fora busca sempre reduzir. Não. O Lucas, ele se formou, aí ele trabalhou, e enquanto ele trabalhava, ele conseguia estudar, e então ele conseguiu passar com 27 anos. Ótimo, olha só, é só fazer isso. E daí chega, o fulano, e isso é muito prejudicial, porque, o fulano estagiou na Justiça Federal, lá tinha feriadão e 5 horas de horário noturno por tarde, então ele conseguia estudar. Sim. Então sempre vai conseguir puxar exemplos, sabe? Sempre, se a pessoa sentir inveja, ela sempre vai achar alguma coisa para justificar essa falha ou ter essa inveja. E eu acho que um ponto importante sobre a inveja, eu também gostaria de ouvir o que vocês pensam sobre isso, é que a inveja ela te traz um bloqueio muito grande quanto a uma coisa que eu acho muito importante, que é pedir ajuda para outras pessoas, principalmente para aquelas que já obtiveram o sucesso. Certo. Sensacional. Isso acaba sendo um freio e às vezes uma resistência que a pessoa tem de fazer um caminho simples, chegar em alguém que ela conhece e que ela admira e que sim, ela pode muitas vezes invejar em determinados momentos, desde que isso seja até um limite saudável, e simplesmente perguntar para essa pessoa qual foram os passos que ela teve que seguir para chegar até ali, porque eu tenho absoluta certeza que essa pessoa vai ficar muito feliz em receber esse tipo de pergunta, porque além de ser reconhecida, ela vai ver que existe outra pessoa que tem noção da dificuldade que é tu atingir um determinado cargo ou uma determinada condição. A partir do momento em que a pessoa quebra esse bloqueio
de chegar naqueles que ela admira e perguntar um pouquinho como eles fizeram, ela já consegue ter uma primeira análise e também chegar na conclusão de que ela tem que fazer aquilo que 99% dos aprovados fizeram. É o que eu chamo de tente ser a regra dos aprovados. É por isso que eu puxei aquele ponto anterior ali das exceções. Se você ficar só lendo as histórias de exceção, dificilmente elas vão se encaixar na sua realidade, né? Concordo plenamente com o que o Maurício disse. É lindo ver aquela pessoa que antes era faxineira e que hoje é procuradora da República, que hoje é um auditor fiscal. Lindo, ótima história. Só que eu vou dizer uma coisa, esse cidadão passou na mesma prova do que outros 99 candidatos aprovados passaram estudando 8 horas por dia durante anos sentados na cadeira fazendo o que a regra dos aprovados faz. Então, vencer esse sentimento de inveja, chegar em quem já passou, perguntar o que fez, já é o primeiro passo para você estar fazendo aquilo que os aprovados normalmente fazem. Exatamente. Até porque a questão de ser exceção, eu acho que ela se desenrola naturalmente, né, cara? Porque dentro da tua própria história, conforme tu vai adquirindo controle, mais conhecimento, autoconhecimento, né, dentro do estudo, tu vai conseguindo direcionar as coisas pro teu modo de ser, se adequando as coisas à tua rotina, à tua realidade, a forma como tu aprende, descobrindo que determinadas coisas fazem mais sentido para ti, e aí a tua exceção, né, a tua história, do teu jeito, vai acontecendo naturalmente. É isso aí, é isso mesmo. E essa questão que a gente levantou aí, da inveja impedir que a gente busque auxílio em pessoas que obtiveram sucesso, eu acho que ela evita também um conhecimento muito grande, que é que as pessoas que passam no concurso, seja qual for o concurso, elas não são seres místicos, seres de luz ou alienígenas. Porque perguntando para a pessoa, ela vai te dar a história verdadeira. Olha, eu acordava às 6 da manhã, eu estudava até o meio-dia, tinha um intervalo ali de meia hora, aí eu almoçava, ficava um pouco com a minha família, ou com a minha esposa, com a minha namorada, com meus filhos, aí eu pegava, estudava de novo, da 1 até as 18, aí eu ia para academia. Ela vai te falar a realidade. E aí tu vai poder tirar dúvidas, aí vai para quanto tempo estudou, e aí vai desmistificando essa questão do concurso, que muitas vezes é ocasionada por uma inveja. Chega assim, eu não quero nem falar com fulano ali, porque esse aí passou por sorte, esse aí passou porque não trabalhava, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, aqui que eu vou pedir ajuda para ele. Sim. E quando na verdade a inveja ela se transforma, ela começa como um sentimento e ela se transforma num obstáculo praticamente concreto. É um prejuízo gigantesco. Eu não sei se vocês chegaram a viver isso, né? Mas pelo menos para mim ela veio mais naquele sentido que eu tinha falado, de esconder, porque pela minha educação, e aí eu posso agradecer aos meus pais, porque eu meio que fui criado para olhar os outros, né? Eu lembro bem de uma frase que meus pais me disseram uma vez, que era: o inteligente aprende com seus erros e o sábio aprende com os erros dos outros. Aquilo ali me marcou para a vida toda, então eu sempre busquei aprender com a experiência dos outros. Aí eu lembro que eu estagiava na vara criminal e eu tinha esse pensamento, o endeusamento do defensor, da promotora, da juíza, né? E daí eu lembro que tinha lá tava o doutor André, a doutora Silvia, a doutora Cecília, 3 gênios e tal ali em volta de mim, e eu olhava para aquilo e pensava, inalcançável. Aí eu lembro de uma audiência que o doutor Lucas estava substituindo e tava falando de concurso e tal, e método, e falando sobre como que ele se organizava nos estudos, e eu pensei, mas tem jeito então para se organizar? Se tem jeito para se organizar, então isso é fazível, digamos assim, né? Sim, é uma coisa que dá pra alcançar. Exato, né? Então, tipo, não é algo que tu nasce pronto. Ali ali, digamos, foi o momento que começou a plantar a semente do será que seria interessante concurso público? Mas, meus amigos, não é por nada, mas é por isso que eu digo que esse podcast aqui, ele serve exatamente para isso, para uma coisa que é extremamente simples, mas que, infelizmente, quem já passou não faz.
quem já passou, muitas vezes vai se preocupar com outras coisas, ou vai querer ganhar dinheiro, ou vai tentar se especializar em alguma área técnica, e muitas vezes deixa até mesmo de ter um reconhecimento para com aqueles que lhe ajudaram. Eu acho que através de um podcast nesse formato aqui, a gente consegue mostrar para as pessoas como elas devem remar para chegar do outro lado da margem, né? Sim. E mostrar para elas que não tem mistério. Não tem desviar de milagre. muita armadilha, né? Com certeza. A gente traz aqui várias armadilhas que muitas vezes são invisíveis, que quando a gente estava estudando, às vezes a gente nem enxergava, nem sabia que estava caindo nessas armadilhas, e quer evitar que outras pessoas passem, não precisem passar pelo mesmo que a gente passou, cometer os mesmos equívocos de método, equívocos comportamentais, que são muito importantes, e obter um sucesso, de repente, mais rápido, né? Às vezes Claro. Pode nem acontecer de obter mais rápido, mas sabendo o que evitar, já é uma grande coisa. Certo. Só que essa caminhada estamos... já se torne... Só dessa caminhada já se tornar um pouco mais racional, né? Sabendo por que tu está fazendo, como tu está fazendo e qual o objetivo que tu quer alcançar com aquilo, acho que só já é uma grande vitória, né? Exatamente. E para ela se tornar um pouco mais iluminada, pelo menos para o sujeito saber que está caminhando do jeito certo. Ou que não, pelo menos não está caminhando de um jeito completamente errado. Porque essa era uma sensação que eu tinha. Eu lembro que eu ficava muito concentrado nas aulas em que o professor parava de falar sobre algum determinado assunto técnico e começava a contar a sua história. Eu achava aquilo espetacular, porque dali eu podia tirar a experiência de alguém que tinha conseguido o que eu queria. Né? E que tinha ali parou a abordagem dos artigos e agora ele está contando como foi a prova oral que ele fez. Agora ele está contando como foi desgastante a prova discursiva, ou contando que um chute deu certo na prova objetiva e colocou ele na segunda fase. E o que ele fez para que isso desse certo, né? Então, só que ao mesmo tempo em que eu gostava de ouvir essas histórias, eu procurava ela em outros canais e eu não encontrava. Sim. Né? Era difícil de encontrar, né? E também tem a questão de o podcast, ele tenta mostrar para quem está ouvindo que não tem segredo, olha, eles já passaram e faziam as mesmas coisas que eu fiz, e o Adriel daí vem com a história dele estar aplicando as situações que a gente fala, de estar vivendo a situação, mostrar que por mais que as pessoas sejam diferentes, acaba acontecendo uma repetição de comportamentos e uma repetição o padrão é muito semelhante. E uma repetição de equívocos. E eu não tinha, infelizmente, eu não tinha muitas pessoas próximas de mim que obtiveram sucesso no concurso que eu queria. Eu não tinha para quem perguntar, olha, como é que tu fez? Me ajuda aí a não errar. Será que o meu método de estudo está certo? Prova após prova, assim, várias reprovações. Será que eu estou estudando errado? Então, acho que isso é importante também, ter esse contato e ver que é normal errar e que é possível fazer dar certo. Sim. Até tem uma frase que eu acho bem interessante, que é: concurso é uma fila onde cada um tem uma senha, né? Se tu continuar na fila, uma hora é tua vez. O problema é que se tu sair da fila, quando tu quiser voltar, tu vai ter que pegar outra senha, vai estar lá no final. A resiliência é algo que tem que estar presente sempre no concurseiro. Sobre a inveja, eu agora me veio na cabeça um ponto, que eu não tinha Instagram, eu tinha só Facebook, e acabava não sendo tão afetado por essas questões, mas tem o concurseiro que posta que está estudando, né? Sim. E acha que vai passar pela quantidade de likes que ganhou, né? Mas o que acontece? Cada obra de arte em vademecum, obra de arte em caderno. Vocês vão falar, eu fiz Instagram de estudo, cara. Só que eu não tive paciência para manter. Tudo bem. Mas o problema, eu acho que a relação com a inveja
é que o concurseiro despreparado, ele vai olhar a pessoa que postou ali, que está estudando, e vai achar, olha ali, está estudando mais que eu. Quando, na verdade, é o contrário. Eu coloquei aqui na minha anotação falsa inveja, que essa é uma inveja que não precisa se ter. Por quê? E aí vai uma dica que, para mim, pelo menos, é fundamental. Se ninguém precisa abdicar da vida, abdicar de redes sociais completamente para passar no concurso público. Porém, tem que se ter o autocontrole. Então, o que acontece muitas vezes? Quando a pessoa posta que está estudando, ela não simplesmente posta, desliga o celular e vai estudar. Ela fica acompanhando quem curtiu, aí vem a pessoa e fala, que legal teu marca-texto, que legal, tá usando qual vademecum, tá estudando o que hoje, que legal. Daí vem tua tia, parabéns, tá estudando, que bonito. E aí aí tu nem viu, perdeu uma hora. Com certeza. E o que o candidato que vê essa postagem não pode pensar? Que essa pessoa está estudando mais do que ele. Ao contrário, tem que pensar que ela acabou perdendo um determinado tempo e também não cair na armadilha de querer fazer a mesma coisa para mostrar que está estudando. Depois eu posso postar ali no Instagram, eu usava o aplicativo para controlar as horas que eu estudava e para fazer o acompanhamento. Eu estudei mais ou menos 6.000 horas para passar no meu concurso e não marquei todas as horas porque comecei a usar o aplicativo depois. Dessas 6.000 horas eu nunca fiz uma postagem dizendo que eu estava estudando. Então fica a dica que eu não tenho inveja das pessoas que postam que estão estudando. Porque justamente tu sabe que ela não vai estar estudando nessa hora. Ela perdeu algum tempo. Cara, algum tempo foi perdido ali. Isso é muito louco. E o tempo precioso, porque normalmente a pessoa que está postando, ela tem toda uma preparação anterior e aquela quantidade de likes ou de comentários na postagem vai trazer para ela a falsa sensação de que ela cumpriu com o dever de estudo, quando na verdade ela só cumpriu com o dever de demonstrar estudo. E é muito exatamente. Isso muito aí bem que tu colocado. falou é interessante mesmo, porque até porque não é simplesmente o tempo de tirar a foto, postar e ficar cuidando, né, como o Maurício disse, é também essa preparação, porque, cara, o pessoal manja das fotos e manja de organizar cenário, paleta de cores e não sei o que. E também tem que ter o discernimento de que tem muita gente que está ganhando dinheiro fazendo isso sem passar em concurso, tá? Também. Vendendo fórmula mágica, vendendo fotinho bonita, e no final nem aparece no dia da prova e diz que não se sentiu muito bem ou que o táxi não chegou a tempo. Cara, e sabe que esses dias tinha estourado até no Instagram alguns problemas com situações parecidas com essa, tipo que as pessoas postavam e na verdade postavam que tinham passado em alguns concursos, só que daí estavam falsificando, botando outros nomes ali e tal, e começou a aparecer relato do pessoal dizendo que via aquelas pessoas porque elas postavam que estudavam 8, 10 horas por dia, e o pessoal chegava a ter crise de ansiedade, pensando que não estava estudando o suficiente, né, achando que nunca ia conseguir passar, porque jamais conseguiria estudar naquele volume. Né, tudo isso assim. Por inveja, muitas vezes, daqueles que você nem deve ter qualquer tipo de inveja. Exatamente. Se tiver inveja de alguém, que tenha de alguém que já atingiu o objetivo e que essa inveja seja um sentimento para te mover a, como disse o Maurício, ir e falar com a pessoa. Quebrar essa barreira de que é intransponível e de que a pessoa é inatingível. Vai e conversa com ela. O não, você já tem, meu amigo. Exato. Se ela não responder nada, vai para a próxima. Alguém vai responder, eu tenho certeza. E se não responder, manda para nós que nós vamos responder. Exatamente. Pode mandar. E só para a gente deixar assim, para não ficar no ar, se o nosso querido ouvinte se identificou com a questão de postar na internet, vai pensar, que chato, o pessoal da ProvaCast aí me xingando que eu posto coisa na internet. Infelizmente, a gente não pode pegar e sempre passar a mão na cabeça. A nossa ideia aqui é fazer melhorar os estudos e foi uma chamada mesmo. Para quem está escutando e gasta tempo... Se o não postasse uma coisa, já valeu a pena. Assim, se o nosso ouvinte está gastando tempo postando coisa no Instagram, infelizmente a gente tem que estar falando a verdade. Está cometendo um equívoco. E dependendo do tempo que está perdendo na rede social, está cometendo um equívoco gigantesco. Porque o teu concorrente
que não está postando no Instagram e no Facebook, ele está estudando. Então, É isso aí. a ideia é essa. Essa é a armadilha que a gente quer que escape nesse ponto. E a frase que resume é muito simples. Quer ser um pouquinho invejado, meu amigo? Posta a foto do dia da posse. As outras, tu deixa. Exatamente. Porque essa assim, vale. né, cara, se a pessoa tá ouvindo isso e se identificando e, digamos, ficou brava, eu acho que, no mínimo, ela deveria pensar sobre o assunto. Se a pessoa tá ouvindo isso e ela dizer, olha, eu posto foto, mas eu estudo um volume grande por dia, eu consigo postar e não ficar cuidando do like, cara, então essa chamada não foi pra ti, entendeu? Não essa foi. chamada Exatamente. é pra quem serviu o chapéu. E também para aqueles que muitas vezes olham a postagem dos outros e se influenciam negativamente. Exatamente. Isso. Não se influenciem negativamente. Abstraia disso. E olha ali, ó, olha só, postou aqui a apostila toda colorida. Ótimo, o cara perdeu tempo pintando bem quadradinho para postar na foto. Exato. Mas uma dessas... Enquanto tu muitas vezes podia estar descansando, melhor. Tava melhor que ele. Exato. Mas aquela, numa dessa, se o cara gosta de estudar pintando a apostila também, né? Tudo certo. Assuma, né? Isso. É isso aí. Exatamente, assuma. O negócio é cada um pagar o preço por ser quem se é. Eu acho que esse é um caminho interessante. E fazendo um link com o episódio passado, que o Maurício falou sobre o estoicismo, eu acho que essa máxima estoica de tu esquecer aquilo, que me lembrou bastante o relato que tu deu, Lucas, do teu colega, esquecer aquilo que tu não tem controle e se focar naquilo que tu tem controle, que é o teu próprio rendimento, né? No momento que tu consegue abstrair isso, acho que tu consegue ter uma visão mais clara daquilo que tu tá fazendo e o objetivo que tu quer alcançar. A falta de autocontrole e de autoconhecimento somada à inveja, ela vai te levar ou ao sentimento de ira ou de desespero. Certo. E aí não adiantou nada, né? Perdeu tempo e ainda muito provavelmente vai perder mais tempo porque vai precisar controlar a esse ponto em que as coisas chegaram, né? Certo. Muito bem. Como o ouvinte já sabe, no final de cada episódio nós temos o nosso quadro com cara de prova. E o nosso juiz de direito, o Maurício, vai nos trazer o com cara de prova sobre direito constitucional hoje, Maurício. Hoje, direito constitucional, informativo 969 do STF, bem recente também. A dica é sobre imunidade parlamentar. O fato de o parlamentar estar na Casa Legislativa no momento em que proferiu as declarações não afasta a possibilidade de cometimento de crimes contra a honra, nos casos em que as ofensas são divulgadas pelo próprio parlamentar na internet. Olha aí! Sensacional esse julgado, hein? Olha Gosto só. muito desse teu. É muito bom, né? Muito Show, bom. Maurício. Muito com cara de prova essa dica do Maurício de hoje. Muito com cara de prova. Envolve a imunidade parlamentar, só que envolvendo a questão da internet, né? Esse tema sempre deixa aquela dúvida, né? Quais são os limites da imunidade parlamentar? Acho que é uma boa dar uma olhadinha nesse informativo, especificamente nessa decisão aí. Certo. Muito bem. Com cara de prova, nós encerramos mais um episódio do A Prova Cast, esperando que você continue conosco. Nós ainda vamos trabalhar mais alguns pecados capitais que o concurseiro não pode cometer nesse início de trajetória de estudos. É aquilo que você não pode errar de largada, né? Não pode começar já deslizando por aqui, sob pena de não conseguir dar prosseguimento nos estudos e atingir o seu objetivo. A nossa missão é te ajudar a estudar mais e melhor a cada dia, lembrando sempre que nada, absolutamente nada, nenhuma fórmula supera o seu esforço. É sentar na cadeira, ligar a luz e abrir o livro. Tá certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Valeu, Lucas. Feito. Até a próxima. Um abraço.